Hoje a gente está tratando de um assunto que faz parte da realidade do cidadão comum, né? Em algum momento da vida, seja por dificuldades financeiras, tem-se a inscrição, né, dos dados dessa pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. Agora, é óbvio, há também ilegalidades por parte dos credores e a gente vai estar discutindo isso. Até que ponto essas informações que são fornecidas a esses órgãos de proteção ao crédito respeitam o que determina a lei? Eu estou tendo o prazer de receber, para me auxiliar, nos ajudar na discussão desse tema hoje, o doutor Donizete Piton, ele que é presidente da Andif, né? Ele vai estar daqui a pouquinho dizendo o que é a Andif, as principais atuações da Andif. Recebo também, tenho a honra de receber, o doutor Marcos Galindo, ele que é advogado especializado em defesa empresarial. Então, você microempresário, você cidadão, tem curiosidade, que quer saber um pouco mais sobre os assuntos que vão ser debatidos aqui, pode participar através do DDD 11 3337 5886. A produção tem aí, né, Ana, uma matéria a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Nos últimos meses, as lojas continuaram cheias. Com a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, comprar se tornou ainda mais atrativo. Ter o nome limpo nessa hora é a chance de aproveitar a oportunidade para comprar mais barato. Mas é preciso ter cuidado. A falta de planejamento pode custar muito caro. A principal causa da inadimplência é a expansão do crédito. Quanto mais as pessoas compram, maior são as chances do não pagamento. A dificuldade de parcelamento e negociação também contribui para sujar o nome. Houve um aumento porque as dificuldades de crédito aumentaram, fica mais difícil renegociar. Houve um aumento do desemprego também, mas comparativamente à crise de outros países, esse aumento pode ser considerado moderado. Não chega a ser como em crises do passado. Mesmo assim, muitos se endividaram e acabaram recebendo a carta para a inclusão no SPC. Muitas pessoas, cerca de 20%, pagam ou renegociam antes do nome ser incluído. Quem tem o nome incluído depois vai precisar procurar o credor e pagar ou renegociar o débito para ter o nome tirado do cadastro, para ter, como se diz, o nome limpo e voltar a ter acesso ao crédito. A Associação Comercial de São Paulo é o principal órgão de proteção ao crédito do Brasil. E segundo o economista Marcel Solimeu, o nome limpo é importante para movimentar a economia do país e gerar emprego. Por isso, o ideal é que a pessoa procure o quanto antes regularizar sua situação. Para limpar o nome, o consumidor tem que pagar ou renegociar o débito. Ele renegociando imediatamente, o nome é retirado do cadastro, mesmo que ele não tenha pago ainda nenhuma prestação. Não precisa de auxílio de ninguém, não precisa procurar intermediário. Se ele já sabe quem é o credor, procura diretamente. Se ele tem alguma dúvida, nossos balcões de informação estão à disposição gratuitamente para dar toda a orientação. Então, não adianta ficar procurando intermediários que vai custar mais e não resolve o problema. O problema só pode ser resolvido pagando ou renegociando o débito. O que a gente percebe pela matéria é que os órgãos de proteção ao crédito funcionam muito bem como agentes de cobrança, né? Porque, aliás, eu vou até para poder entender isso, eu queria começar com o Donizete. Eu queria, Donizete, que você nos ajudasse a entender como é que funciona o Serasa, como é que funciona o SPC. Eles foram criados para essa finalidade mesmo, servir como agentes de cobrança, para que o telespectador possa entender? Por falta, assim, de uma legislação específica que discipline a atuação desses órgãos. Hoje, lamentavelmente, tanto o SPC, quanto o Serasa, quanto o Equifax, quanto os outros 27 órgãos ou empresas voltadas para cadastro, se transformaram em órgãos de empresas de extorsão. Porque eu negativo o teu nome e depois eu cobro o meu preço para excluir o teu nome. Olha só. Então você me deve 1.000 e eu embuto nesses 1.000 os juros que eu bem entender para poder excluir seu nome. Porque quem não sabe, o SPC, o Serasa, o Equifax, eles trabalham da seguinte maneira. O associado, ele recebe, quando ele se associa a essas empresas, que se auto-intitulam de órgãos de proteção ao crédito.
SPC, Serasa, Equifax, essas outras tantas que existem, não são órgãos de coisa alguma. São empresas que trabalham com banco de dados, empresas voltadas para o lucro. Mas elas se auto-intitulam pomposamente de órgãos de proteção ao crédito. Não e quem são. alimenta esse banco de dados? Pois é. Então, quando você se associa ao Serasa, ao SPC e tal, você ganha uma senha. Com essa senha, você interage com o computador central, com o cérebro, que é o banco de dados. E de posse dessa senha, você inclui ou exclui quem você bem entender desses cadastros. Então eu posso incluir quem deve, como posso excluir quem não deve, ou incluir também quem não deve. Nós temos algumas denúncias que são assim, empresas de fachada, criadas com o objetivo de se associar ao Serasa, ao SPC, essas coisas. Então, eles vendem as senhas para que eu, que não tenho nada a ver com isso, prejudique quem eu bem entender. Então, eu posso tanto ter um título e protestar, quer dizer, incluir seu nome nesses cadastros, como posso não ter coisa alguma nas mãos e negativar o teu nome da mesma forma. E quando você vai tentar discutir isso daí, você não tem com quem discutir. Você simplesmente não tem com quem discutir. Então nós estamos batendo nessa tecla já há décadas. Não tanto, mais ou menos uma década e meia. É necessário que as autoridades legalmente constituídas através do voto acordem para a seguinte realidade: nós precisamos urgentemente de uma legislação específica, tanto para disciplinar a atuação dos bancos, tanto para disciplinar a atuação dos cadastros de inadimplentes, que são esses bancos de dados, tanto para disciplinar a atuação das seguradoras, das administradoras de cartão de crédito e daí para frente. Nós não temos legislação específica que discipline a atuação dessas empresas. Então elas agem com regras próprias. Hoje, essas empresas estão muito, mas muito distante dos objetivos para os quais foram criados. O SPC não é assim, o Equifax não é assim, mas o Serasa, especificamente o Serasa, o seu banco de dados é atualizado.